Olá a todos, o programa Hora do Milagre está entrando no ar e eu convido a estar conosco até o final dessa programação. Estaremos realizando uma oração em seu favor. E como a palavra de Deus, ela nos garante, aquele que o busca jamais será desprezado. A palavra de Deus, ela está disponível para você hoje mesmo. Nesta quarta-feira, nós estaremos investindo na nossa vida espiritual. Talvez você já esteve conosco, mas por algum motivo você não está mais, desanimou na fé ou pelo trabalho, seus horários mudaram as suas prioridades, mas eu lhe convido a estar conosco hoje mesmo, em qualquer igreja universal. Você gostaria de incluir o seu nome, o nome dos seus familiares na oração? Você pode nos contactar no 020 7272 10 ou escanear o código que aparece aqui no seu aparelho, tá certo? Nós vamos ao intervalo, já voltamos com vocês. Meu nome é Shirley Gatas, tenho 39 anos, sou empresária. Durante a minha adolescência, na escola, eu conheci o cigarro, comecei a fumar cigarro escondido dos meus pais e logo me viciei também no cigarro. Então foi me apresentado a maconha, logo em seguida, com uns amigos, a gente começou a fumar maconha. Com esse vício da maconha, eu conheci o crime, né? Conheci os traficantes, as pessoas que se envolviam com essa droga, tive um conhecimento. Então eu conheci a cocaína também. E nesse envolvimento, eu conheci um rapaz que eu me apaixonei por ele muito nova, né, na minha adolescência. E logo depois eu descobri que ele era um foragido da polícia, né, e a gente veio a ser preso. Eu fui presa com ele, onde foi achado droga, armas. E por eu ser menor de idade, para mim, eu fui livre, né, e ele ficou preso. Então, logo eu completei 18 anos e já comecei a estar na porta da cadeia. Conheci muitas coisas lá dentro, vi muitas coisas, passei por muita humilhação. Lá fora comecei a sair para as noites, comecei nas baladas, foram me apresentados outros tipos de droga, o êxtase, bebidas. Então eu comecei a me aprofundar nessa vida, porque eu queria preencher por ele, porque ele não estava perto de mim, havia um vazio dentro de mim. E com tudo isso eu acabei me viciando na cocaína, né? Fiquei totalmente dependente daquela droga. E logo ele veio a sair do presídio. Então eu me tornei uma pessoa assim totalmente perturbada. A droga me deixava perturbada, toda aquela situação, eu não tinha paz. Me tornei uma pessoa assim bem agressiva, violenta, bem perturbada mesmo. Eu via vultos, eu ouvia vozes. O meu relacionamento com ele tornou um verdadeiro inferno. A gente só brigava, eu tinha muitos ciúmes, né? Eu era uma pessoa assim bem insegura. Então ele veio a me abandonar, porque ele não aguentou ficar perto de mim. Acho que ninguém ficava perto de mim, porque eu não conseguia ter um relacionamento saudável com ninguém, por eu estar totalmente dependente daquela droga. E aquilo ali me gerou um ódio muito grande, porque eu não abandonei ele quando ele estava preso, ele me abandonou quando eu fiquei viciada naquela situação. Então eu fiquei cheia de ódio, cheia de raiva, me isolei no meu quarto. E eu só queria saber de usar droga, não conseguia mais fazer nada. Arrumava um trabalho, ficava um mês, 15 dias, 20 dias e já não conseguia trabalhar, porque eu queria só ficar usando droga, eu queria me trancar no meu quarto. Então eu cheguei numa situação de que eu não tinha mais nada. Todos os objetos que eu conquistava, eu vendia. Televisão, celular, não parava com um celular, que eu vendia tudo para usar droga. Eu não reconhecia que eu estava viciada, né? Logo vinha a depressão, eu chorava muito no meu quarto. Depois que passava o efeito da droga, eu chorava, eu pedia para Deus que Ele me desse um sinal, para Ele me tirar daquela situação, para Ele me ajudar. E mesmo ali toda aquela sujeira ali, eu lia a Bíblia, eu pedia para Deus naquele momento ali para Ele falar comigo. E no outro dia eu tinha até um ânimo para levantar de novo, né? Porque depois que eu falava com Deus, eu recebia esse ânimo no outro dia. Só que quando eu ia ver, eu já estava lá na favela de novo buscando droga. Teve um dia que eu, no meio de um conflito na favela entre a polícia e os traficantes, eu estava lá no meio buscando a droga. No meio de um tiroteio eu estava ali. Quando eu me dei conta, eu olhei para cima e falei, meu Deus, se eu continuar aqui eu vou morrer. Eu vou morrer ou eu vou morrer
na overdose alguém vai me matar nesse lugar. Minha mãe, ela desconfiava que eu usava droga, né? E quando ela teve certeza, que ela viu as drogas na minha roupa, ela mexia nas minhas roupas, ela viu as drogas, eu me dei conta com ela chorando quando ela viu. Então aquilo ali também já mexeu comigo, né? Me despertou, e eu falei, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa. Como a minha mãe já vinha para a Igreja Universal, já tinha me feito alguns convites, eu resolvi aceitar. Cheguei aqui na Igreja Universal, não entendia nada, né? Para mim era tudo novidade. Então eu tive esse entendimento de que o meu problema era espiritual. Então eu comecei a frequentar, comecei a pegar firme nessas correntes de libertação que tem na Igreja Universal. E fui buscar o Espírito Santo. Foi falado para mim que eu tinha que ter o Espírito de Deus dentro de mim. Aquele Espírito que estava em mim era do mal, então eu tinha que ter o Espírito de Deus dentro de mim, me blindar para aquela situação nunca mais voltar. Então eu me batizei nas águas, eu morri, né? Morri para mim mesma. Eu decidi que eu tinha que ter, se eu quisesse ter uma nova vida, né? Eu tinha que começar tudo de novo, eu tinha que começar a praticar o que era ensinado. Então eu comecei a ler os livros, eu li os livros dos Passos de Jesus, do Bispo Macedo, me ajudou muito, porque foi passo a passo, junto com as leituras da Bíblia, né, da Palavra de Deus. Então eu comecei a praticar. Não foi fácil, foi uma luta, porque os amigos insistiam para mim poder ficar ali. Tinha coisas ainda também que eu não queria abandonar. Eu fui negando a minha carne, o meu eu. Aquilo que eu achava, que eu pensava, que eu sentia, não existia mais. O que tinha que existir era o que Deus achava, o que Deus pensava que tinha que ser a minha prioridade. Eu entendi que eu tinha que perdoar. Eu tinha que perdoar as pessoas que eu tinha mágoa. Eu carregava aquela culpa do meu ex-namorado, de que ele tinha me colocado naquela situação. Mas não era. Eu tinha feito aquela escolha de estar com ele, de estar naquela vida. Então, ali eu tinha que fazer uma outra escolha, que era buscar o Espírito Santo. Então, eu tinha que tirar ele da minha vida totalmente do meu coração, todo o meu passado, todas as minhas lembranças. Eu tive que arrancar tudo isso de dentro de mim e focar em Deus, focar no Espírito Santo. Então, eu priorizei ele, eu coloquei ele acima de tudo, acima de todos os meus sentimentos, de todas as minhas vontades, de todos os meus sonhos. Eu coloquei ele em primeiro lugar. Numa quarta-feira, na reunião do salão, à noite, eu estava ali buscando, sem preocupada com nada, só buscando, só adorando a Deus, tudo que Ele fez por mim. Não era nem para mim estar ali, reconhecendo tudo que Ele fez, né? Da onde Ele me tirou. Então eu comecei a adorar, começou a vir palavras que eu comecei a agradecer, eu comecei a falar tudo que Ele era para mim. E quando eu me dei conta, assim, veio uma alegria, uma paz, uma certeza, assim, de que Ele era comigo. E que tudo que eu fizesse, Ele ia estar ali. Ele ia estar ali perto de mim, Ele ia estar me dirigindo, Ele ia estar comigo. Ele ia estar segurando a minha mão em todos os momentos. Então, aquele dia, para mim, acabou o meu passado, acabou todas as lembranças, tudo aquilo que ainda tentava me puxar para trás, ali acabou tudo. Aquele momento. Então, eu comecei uma outra vida. Dessa tranquilidade que Ele passa para a gente aqui na nossa mente, na nossa cabeça. Ele fala com a gente, Ele fala como que você tem que agir, aonde você tem que ir, as escolhas que você tem que fazer. Então, é uma garantia de que, claro, problemas vão vir, mas Ele garante que você vai ter força, você vai ter ânimo. Eu passei logo em seguida, eu passei por uma perda, que eu perdi a minha mãe, e abalou toda a minha família, né, meus irmãos, meu pai, e eu tive uma força, Ele me consolou de uma tal maneira que eu fortaleci toda a minha família. A força era sobrenatural, todo mundo, ninguém acreditava a minha reação. Você ter esse consolador, você ter essa paz, é tudo que a gente precisa para garantir que você não vai perder o chão, perder o rumo, né? Que Ele vai estar sempre ali com você. O melhor prazer que eu tenho é quando eu estou ali, servindo no presídio, porque eu faço parte do grupo do presídio. Quando eu vou lá para passar o que eu vivi e que Deus mudou
transformou, né? Hoje eu não preciso mais de drogas, não preciso mais de baladas, eu não preciso mais ter uma fama, ter um poder. Com o Espírito Santo eu fiquei totalmente completa. Hoje a Shirley é outra pessoa. Hoje eu consegui concluir os meus estudos que eu tinha abandonado quando estava nas drogas. Eu consegui o Espírito Santo me deu essa condição de concluir os meus estudos, de abrir a minha empresa. Eu consegui abrir a minha empresa. Hoje eu trabalho por conta. Tenho os meus sonhos, tenho os meus objetivos que eu sei que eu vou alcançar, porque o Espírito Santo, ele é o meu GPS, é o que vai te levar para a sua verdadeira felicidade. É o Espírito Santo, ele é tudo que a gente precisa. O sucesso de qualquer relacionamento depende do tempo investido à pessoa. E em um relacionamento com Deus não é diferente. É necessário ter tempo de qualidade com Ele, para assim poder conhecê-lo intimamente e a cada dia um pouco mais. Através da meditação na Palavra de Deus, temos acesso aos pensamentos de Deus, que nos guiam. Como está escrito, lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Venha participar da Escola da Fé e aprenda como construir um relacionamento de parceria com Deus. E assim, desfrutar da proteção e paz que somente Ele pode proporcionar. Toda quarta-feira, às 19h30, em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, Londres. Ou em uma igreja universal mais perto de você. Muito bem, estamos de volta e você acompanhou aí o exemplo de fé. Esse testemunho nos mostra quando uma pessoa chega à igreja e ela chega cansada, né, fadigada de tantos problemas, com um peso enorme. A palavra de Deus diz, inclusive, que quando você chega pesado, você tem a oportunidade de trocar a sua carga, o seu peso, pelo fardo leve que o Senhor Jesus oferece. E isso é através da fé. Quando você abre o seu coração para Jesus e você fala ali verdadeiramente o que há dentro de você, as angústias, as ansiedades, as preocupações, você conversa com Deus. Ainda que você não saiba orar, seja sincero, porque o que vai marcar a diferença é a sua sinceridade. Através dessa história, você acompanhou. O sofrimento não foi capaz de impedir essa pessoa de reagir. Não dê desculpas para viver uma vida desordenada, desorganizada, pelo que aconteceu com você no passado. Porque você tem a oportunidade de mudar isso agora mesmo. Você pode incluir o seu nome na oração, onde estaremos determinando que pela fé você e a sua família serão alcançados pelo poder de Deus. Tá bom? Vamos a mais um intervalo, já voltamos com vocês. Bom, meu nome é Rodrigo Gabriel, eu tenho 24 anos, eu cresci na igreja e eu cresci ouvindo falar do Espírito Santo, ouvir falar de Deus. Mas conforme o tempo foi passando com as amizades na escola, o brilho do mundo foi me chamando a atenção. E eu fiquei dividido, né, entre o brilho do mundo com a luz do Espírito Santo. Eu queria ver qual que era mais atrativa para mim. Em um determinado momento da minha vida, eu fui morar no interior de São Paulo, por conta da minha ex-profissão, eu fui jogar futebol lá. E quando eu estava longe de todo mundo, eu não tinha supervisão da minha mãe, eu não tinha supervisão do pastor, e eu esqueci que Deus estava me olhando. Então, ali eu comecei a fazer tudo de errado. Eu me envolvi com bebidas, drogas e baladas, e eu fiquei nesse período durante 5 anos. E quando eu retornei para São Paulo, eu comecei a ir na igreja, mas eu ia forçado, porque a minha mãe ficava insistindo: Rodrigo, você tem que ir na igreja, Deus está com saudade. Então, para ela parar de falar, eu comecei a ir, mas eu ainda não tinha entendido o real propósito do Espírito Santo. Então eu ia só para ela parar de falar. Em um determinado momento eu decidi, foi uma decisão racional. Eu falei assim, se acontece com todo mundo, se tem gente que chegou hoje na igreja e ela entende, a vida dela começa a andar, ela é batizada com o Espírito Santo, eu vou fazer esse teste. E aí eu entreguei a minha vida para o Espírito Santo. Pelo fato de eu ter me afastado já conhecendo a palavra,
o diabo ele soprava maus pensamentos, falando que eu não era digno. Então o primeiro processo para eu me entregar para Deus foi me libertar desses pensamentos, que eu não sou digno, que Deus não ia ouvir a minha oração. E depois foram as más amizades, eram muitas, né? Até pelo meio que eu era envolvido, eram muitas más amizades, maus costumes de fazer as coisas de uma forma religiosa. Eu tive que abrir mão das minhas vontades, porque eu queria fazer as coisas do meu jeito. Eu achava que o Espírito Santo tinha que se encaixar com o meu jeito. Mas aí quando eu entendi que eu sou apenas servo, que é eu que tenho que me encaixar na vontade do Espírito Santo, eu abri mão do meu jeito, do meu eu passei a ouvir mais, passei a obedecer em casa também, porque isso foi um processo muito difícil para mim. Eu lembro que eu participei da reunião das 7 da manhã, e aí eu estava indo para casa quando o Espírito Santo falou assim, volta, participa de novo da reunião. E eu fui de novo. Só que eu participei de uma forma totalmente diferente como eu participei da primeira reunião. Eu falei, meu Deus, agora é uma oferta pura para o Senhor. E ali eu estava sentado na segunda fileira, eu lembro até hoje, eu estava sentado na segunda fileira, no segundo banco, e o pastor falou assim, não é no sentir, mas eu profetizo, receba o Espírito Santo. E eu abracei aquela palavra de uma forma tão grandiosa, que o Espírito Santo na hora falou assim, pronto, agora sim, agora todo o esforço que você fez até aqui foi recompensado. E é muito gratificante, porque o Espírito Santo ele condiciona a gente para vencer as lutas. Por mais difícil que seja, o Espírito Santo que está dentro da gente, ele direciona a gente. O dia que eu fui batizado com o Espírito Santo foi uma alegria imensa. E não foi um sentimento, foi uma certeza que o próprio Espírito Santo falou assim, Rodrigo, agora você é meu. Eu te dou condição para você vencer todas as propostas do mal. Eu dava muito ouvido às vozes do mal antes. E hoje eu consigo entender, eu consigo rebater essas vozes com uma única voz. Hoje eu sou alegre, né? Por mais que a situação não esteja favorável, por mais que eu esteja no meio da tempestade, eu consigo ter paz. A paz ela é nítida. O Espírito Santo, ele é um Espírito que faz a gente resistir nesse mundo. Então, eu abraço o Espírito Santo como o Espírito de resistência, para poder resistir às ofertas, resistir tudo. O Espírito Santo, para mim, é resistência, permanecer na presença dele. Sem o Espírito Santo, a gente não consegue permanecer. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço agora, meu Pai, que o teu poder se manifeste na vida desta pessoa, libertando e arrancando todo mal, tudo aquilo que não provém de ti, seja qual for a situação, a dificuldade, a dor, meu Deus, a dor da alma que essa pessoa tem sofrido, eu te peço que o Senhor venha de encontro a este problema, que o Senhor venha de encontro, meu Pai, a situação que essa pessoa tem vivido e resgata, salva ela, meu Pai, tira ela desse sofrimento. Eu te peço, consagra esta água, que ao beber da água, seja ela abençoada em nome de Jesus. Beba da água com fé, seja abençoada aí agora. Graças a Deus. Pela fé você está livre do peso, da angústia, da dor, e a partir desse momento você terá a oportunidade de reagir usando a sua fé. Lembrando que todos os domingos nós teremos reuniões especiais voltadas para você e para a sua família. Nós temos ali a oportunidade de todos ali usar e reagir diante dos problemas, aprendendo através da palavra de Deus como colocar em prática essa fé. Às 10 da manhã aqui em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, você é o nosso convidado. Nós ficamos por aqui, que Deus abençoe a todos e até lá.